que vamos ver no Evangelho hoje, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo também. Evangelho desta sexta-feira, dia 11, acontece em muitos países do mundo, né? Então vamos anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vocês não serão enviados como lobos, serão enviados como ovelhas mansinhas, querem a paz. Mas, no caminho, nós vamos encontrar lobos, está dizendo o Evangelho. Vocês vão encontrar lobos, né? Jesus falou aos discípulos. Não estou enviando vocês para fazer um piquenique na praia. Estou enviando vocês para anunciar o Evangelho. E nessa caminhada vocês vão ter muitos problemas, sobretudo com aquilo que ele chama de lobos, que vão atacar as ovelhas. Vocês são como ovelhas simples, despojadas de poder, vão encontrar os lobos no caminho, que querem devorar todo aquele que vem falar em nome do reino. Que os lobos não aceitam o reino. Essa é a realidade. Os lobos não aceitam o reino de Deus, porque o reino de Deus ele desmascara a maldade desses lobos, né? O reino de Deus desmascara a maldade daqueles que querem oprimir o povo de Deus. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Podemos ver em Atos dos Apóstolos. Vão ser levados diante dos governadores, também lá nos Atos nós vamos encontrar os Atos dos Apóstolos, essas situações todas de perseguição. Serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer, porque eu serei a boca de vocês, eu serei a palavra de vocês, né? Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Jesus está dando toda a segurança para eles irem para a missão. Não tenha medo, eu serei a boca de vocês, serei a resposta de vocês. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Vocês não estarão sozinhos no mundo, na evangelização, porque o Espírito Santo estará com vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Aí ele começa a mostrar por que ele está falando isso. Porque o Evangelho mostra a face do mal. E essa face está dentro da própria família, muitas vezes, própria tribo, né? Veja, o irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus está dizendo. Então, cuidado que vocês serão odiados. Eu não estou falando vocês, não vão fazer bolinho para vocês. Não vão fazer um bolinho com uma velhinha lá, docinho, de leite, de coco, nem de chocolate. Bom, né? Não. Né? Vocês serão açoitados, serão levados diante de governadores, sereis julgados, vocês receberão reiadas no corpo, vocês serão açoitados, né? E aí fala, veja, a situação da não aceitação do reino levará vocês a enfrentarem grandes dificuldades. Isso acontece todos os dias no mundo, de uma forma ou de outra, acontece todos os dias. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus apela aqui para a perseverança. Não corra, né? Não fuja. Em frente, né? De cabeça erguida. Perseverem. Quem perseverar, quem não negar o Cristo será salvo. Ele fala aqui. Mas quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Vá para outra. Na verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Antes que venha de novo o Filho do Homem. Um evangelho que trata aí pós-ressurreição de Cristo, visivelmente, né? Antes que o Filho do Homem venha
de novo, né? Vocês verão, não vai acontecer nada. Vós, quando vos perseguirem numa cidade, vai para outra, vós não acabareis de percorrer as cidades antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontinhos que eu acho que ainda precisa ser trabalhado nesse Evangelho. Os tribunais, que fala Jesus, serão entregues aos tribunais. Os tribunais locais são judeus, que não aceitavam. Estavam com o poder na mão, não aceitavam, né? Deviam manter a ordem pública e podiam castigar com uma flagelação. Aqueles que eles achassem melhor castigar. Aqueles que iam contra eles, né? Eles podiam castigar com um flagelo, serão açoitados nas praças públicas e tudo mais. Né? Para eles, qualquer coisa contra eles era visto como uma ofensa à lei de Moisés, que não era, né? Na verdade não era, eles não aceitavam que outros pensassem diferente, agissem diferentemente. Então os discípulos de Jesus foram enviados numa situação como essa, né? Só que essa perseguição, o crescimento da perseguição e oposição oficial contra os cristãos só contribuiu para aumentar mais ainda a evangelização, o impulso, né, da missão. Quanto mais perseguição, mais iremos expandir nossa missão. Mais pessoas vão falar da beleza do que estamos anunciando. A própria, como dizer assim, a própria perseguição é como uma propaganda positiva, nesse caso, em favor dos cristãos. O envio, vocês sabem, vou colocar palavras na boca de vocês, mas não significa que vocês têm que relaxar, vocês têm que estar preparados na oração, né? Estar preparados na convicção de vocês. É o Evangelho realmente muito bonito, como sempre eu falo. O Evangelho é bonito, né? Vale a pena a gente parar, refletir. Então, aí, né, Mateus, vou ler aqui porque está atrás da folha, Mateus 10, 16 a 23. Deus abençoe você, sua família, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, um abraço.